Olá a todos e a todas. Meu nome é Matheus Angelucci. Eu sou médico psiquiatra, mas também trabalho, além do consultório privado, trabalho no ambulatório de pediatria social de Jardinópolis, cidade do interior de São Paulo. Eu sou um homem cis, branco, não uso óculos, tenho cabelos e olhos castanhos. Estou gravando esse vídeo do meu consultório e atrás de mim tem uma persiana e um ar-condicionado e um belo jardim. Estou vestindo uma camisa verde e não uso nenhum adereço. Bom, pessoal, depois dessa minha apresentação, eu vou passar agora para o nosso caso clínico, que tem como sintomatologia principal as dificuldades para dormir. Então, trata-se de um paciente, um homem de 45 anos, com 2 filhos, é analista de sistemas, é casado, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele traz uma história de dificuldade para iniciar e manter o sono, há aproximadamente 6 meses. Ele também refere uma demora de mais de 1 hora para dormir e desperta várias vezes durante a noite e sente-se cansado ao acordar. Ele, além disso, tem reclamado de irritabilidade, cansaço diurno e queda de produtividade no trabalho. Ele diz que o problema se intensificou após uma mudança no trabalho, onde ele passou a realizar home office com prazos mais curtos. Além disso, ele tem utilizado frequentemente e de maneira até excessiva as mídias sociais até tarde da noite e que consome café até mais ou menos no final da tarde, chegando até meio litro de café ao dia. Ele nega roncos, apneia ou movimentos involuntários durante o sono, mas se queixa de bruxismo e sonilóquios, né? Ele fala enquanto ele está dormindo. De antecedentes, o que é relevante é uma hipertensão arterial controlada, uma dislipidemia leve e teve aí um quadro de transtorno de pânico no passado que foi tratado adequadamente com psicoterapia e paroxetina. E o pai tem um histórico de insônia crônica. Está em uso atualmente de losartana, 50 miligramas uma vez ao dia, e simvastatina, 20 miligramas uma vez ao dia. Como já foi dito, ele bebe muito café, em grande quantidade e ao longo do dia, sem a sensação de ter controle desse consumo. No exame físico, não há nada de muito relevante, a não ser um índice de 27, estava cooperativo, corado, não havia alteração na ausculta cardiorrespiratória e nem sinais de comprometimento neurológico. No exame clínico, nós encontramos, no exame complementar, nós encontramos um hemograma e uma glicemia normais, um TSH e um T4 livre também normais, descartando hipo ou hipertiroidismo, e uma polissonografia também está normal. Mas aqui nós pedimos até para descartar outros quadros de distúrbios de sono mais específicos. Então, diante desses exames complementares, nós podemos formular algumas hipóteses diagnósticas. A primeira e mais provável é uma insônia primária mesmo, associada ao estresse, associada ao estilo de vida, aos hábitos de vida, provavelmente com alteração do ritmo circadiano pelo uso excessivo de eletrônicos, um transtorno de ansiedade generalizada, provável, e uma apneia obstrutiva do sono leve, menos provável, mas deve ser considerada caso haja queixas associadas. No caso dele, a polissono foi normal. Quanto devemos encaminhar o nosso paciente? Quais são os sinais de alerta que nós temos que ter em mente quando o paciente nos traz as queixas, né, para o profissional de saúde? Então, vocês fiquem bem atentos à sonolência excessiva diurna, episódios de microdespertares frequentes, principalmente quando tem ronco com apneia, que é aquela pausa no ritmo respiratório. Isso leva o paciente a ter microdespertares e um quadro
de cansaço diurno, porque isso altera completamente a arquitetura do sono. Quando há alterações cognitivas moderadas ou severas, também é um sinal de alerta, e sinais de depressão ou ideação suicida em quadros de depressão associada com insônia grave. Esses são sinais de alerta que nos leva a pensar que esse paciente precisa procurar um especialista. Então, aqui nós temos uma lista de problemas, né, que nós podemos apontar como insônia crônica, hipertensão controlada, uma dislipidemia leve, uma fadiga diurna com impacto na produtividade e o uso excessivo de telas e cafeína. São alguns problemas que nós precisamos atacar, precisamos confrontar, precisamos dar algum tipo de encaminhamento para esses problemas. Nós temos que sempre, em primeiro lugar, pensar no plano de cuidados, ou seja, pensar sempre que esse paciente precisa, antes de tomar qualquer medicação, fazer uma mudança importante no seu estilo de vida, nos seus hábitos, principalmente em relação à higiene do sono. Então, existe toda uma educação em relação a como nós devemos nos preparar para irmos para a cama. Por exemplo, evitar eletrônicos 2 horas antes de dormir, reduzir a cafeína após as 15 horas. O ideal é não tomar nenhuma quantidade de café após as 15 horas e estabelecer uma rotina regular de ir para a cama, sempre ir no mesmo horário e não fazer atividades físicas, por exemplo, intensas, 2 ou 3 horas antes de dormir, e sempre tentar manter um quarto que esteja confortável, que tenha uma temperatura confortável e que possa favorecer uma latência de sono mais curta. Outras terapias não farmacológicas também são indicadas, como técnicas de relaxamento, algumas linhas de psicoterapia que são focadas nos distúrbios de sono, até técnicas de meditação, como mindfulness, ajuda a reduzir o tônus simpático e aumentar o tônus parasimpático. Isso favorece um sono mais reparador. Por fim, nós temos a nossa opção de fitoterápicos, que é o uso de plantas medicinais, um efeito sedativo, um efeito hipnótico, indutor de sono leve. E quando é possível, nós encaminhamos esse paciente também para fazer um segmento em psicoterapia, porque tem questões de ansiedade associadas às dificuldades para dormir que precisam ser abordadas por um psicoterapeuta. Então, a pergunta que nós fazemos é como seria a sua prescrição para este caso. Nós temos algumas opções nos formulários oficiais para quadros de insônia leve. Nós temos a valeriana officinalis, que é a valeriana, a melissa officinalis, que é a melissa, a matricária camomila ou recutita, que é a nossa tão conhecida camomila, as espécies de passiflora, que são os maracujás, a Erythrina mulungu, que é o nosso mulungu, e a Withania sominifera, que é a asvaganda, que é uma planta de origem indiana, mas que é produzida aqui no Brasil também e que pode ser uma opção muito interessante para esses quadros de insônia. Aqui nós vamos escolher somente uma espécie como exemplo, mas temos aí algumas opções. Cada paciente reage de uma maneira muito individual aos fitoterápicos. Então, nós vamos precisar iniciar com uma medicação, primeiramente, e fazer retornos para saber como que ele está respondendo. Então, a valeriana, ela é indicada como auxiliar. Ela tem um efeito sedativo leve e ela tem um efeito indutor do sono, mas para casos de uma insônia leve com um componente ansioso importante. Também ela é usada em hipertensão relacionada a quadros ansiosos e também tem algumas indicações específicas para crianças agitadas, inquietas, ansiosas, com dificuldade de concentração. Então, nós vamos escolher a valeriana como modelo aqui de prescrição
para este caso. Lembrando que nós temos outras opções que não seja a valeriana. Mas vamos aprender primeiro como se prescreve a valeriana. É importante, pessoal, que nós tenhamos em mente esses itens, contemplar estes itens em toda e qualquer prescrição. Nós temos que ter clara a via de administração na receita. Em fitoterapia, nós usamos sempre a notação científica binomial e também o nome popular e a parte utilizada da planta, se é raiz, caule, folhas, flores, sementes, e a forma farmacêutica, se é tintura, se é extrato fluido, se é cápsula, se é droga vegetal, né? Nós temos uma aula somente de formas farmacêuticas. A posologia tem que estar bem clara e os dados do prescritor sempre abaixo, com carimbo, né? E o número do conselho, o número do seu conselho profissional. Bom, aqui nós podemos perceber que eu escolhi a valeriana officinalis, a tintura da raiz, nessa forma farmacêutica. Então, eu oriento o meu paciente a usar 1 gota quilo dia. O paciente pesa 70 quilos, então 1 gota quilo dias corresponde a 70 gotas. Nós podemos usar até 3 gotas quilo dia, e temos 2 formas de prescrever a valeriana. Uma forma é dar a dose total 2 horas antes de deitar-se, ou nós podemos ministrar a valeriana 2 a 3 vezes ao dia. Nós usamos a dose única e total à noite, quando nós queremos ter um efeito mais hipnótico, mais indutor de sono. E nós percebemos que o paciente precisa também reduzir a sua ansiedade ao longo do dia, e isso vai favorecer o sono à noite, nós podemos optar por dividir essas 70 gotas em 2 ou 3 tomadas ao dia. Nós precisamos sempre marcar um retorno curto de 2 a 3 semanas para avaliar se essa posologia, essa dose está sendo adequada ou suficiente. Se não, nós podemos aumentar para 2 gotas quilo dia, raramente 3 gotas quilo dia. Então, fica aqui um modelo de prescrição para que a gente possa se inspirar, mas, obviamente, nós temos outras formas farmacêuticas de valeriana e nós temos também outras espécies que podemos também usar nesse caso. Algumas considerações finais a respeito da valeriana: ela não pode ser administrada junto com anticonvulsivantes, anestésicos, precisa ter uma suspensão do uso 15 dias antes da cirurgia, benzodiazepínicos, que são da família dos terminados em pan, clonazepam, lorazepam, diazepam, não podemos usar concomitante a valeriana com essas medicações sintéticas ou alopáticas, porque pode haver um aumento do efeito terapêutico desses fármacos, porque eles potencializam o efeito sedativo no sistema nervoso central. E também é contraindicada na gestação, na lactação e para menores de 12 anos. Como é uma tintura que contém álcool, também pacientes que estejam em abstinência alcoólica não devem tomar a valeriana na forma farmacêutica que contém álcool, porque isso pode disparar o desejo de beber, né, por conta do álcool da formulação. Nesses casos, nós damos preferência por uma droga vegetal, um extrato seco, padronizado, porque ali nós não vamos ter o álcool. Os fitoterápicos, em geral, escolhidos, eles demonstram evidências moderadas de eficiência, mas para quadros leves de insônia. Quadros moderados ou graves, nós temos uma resposta muito incipiente e muito modesta. A valeriana, em especial, ela pode causar uma sonolência residual em algumas pessoas. Então, precisamos ficar atento quando prescrevemos valeriana. E sempre, pessoal, tem que ser prescrito qualquer fitoterápico e complementar com medidas de higiene do sono. Se não houver resposta em 4 semanas de uso, ou se o paciente vem no retorno, você já ajusta a posologia ou associa algum outro
fitoterápico e não a melhora da qualidade do sono, eu recomendo fortemente seja encaminhado para um psiquiatra ou especialista em sono, que aí nós temos outras complexidades que somente um especialista pode abordar. Aqui nós temos outras opções que nós vamos poder utilizar para o nosso paciente. Bem, pessoal, esse é o nosso caso clínico. Agradeço pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, contribuição, comentário, tem o meu e-mail aqui e eu vou ter um grande prazer de auxiliá-los para aprender um pouco mais a respeito desses fitoterápicos ou fazer comentários um pouco mais aprofundados sobre esse caso clínico.